Foi exatamente nessa entrevista aqui, depois do jogo contra o Botafogo, que eu tive certeza que o John Ares ficaria no Fluminense. Ele falou uma coisa aqui nesse vídeo que você vai ver agora, que ele nunca falou, normalmente não fala, né? O John Ares fala muito pouco. Mas olha só o que ele falou depois do jogo contra o Botafogo. Eu sempre falo que sempre que eu tenha saúde, eu vou jogar pelo amor por essa camisa. E quando você joga pelo amor, consegue fazer coisas ainda mais além do natural. Ele estava falando aqui, perguntaram para ele, né, na entrevista, depois do jogo, por que ele jogou o jogo inteiro. Não era o planejamento do Fluminense, do Mano Menezes, deixaram o John Ares jogar a partida inteira contra o Botafogo, até porque era o primeiro jogo do John Ares na temporada, depois das férias. Mas ele quis ficar no jogo, ele não quis sair, e aí ele fala, né, que quando a gente faz uma coisa por amor, a gente faz coisas, né, que são fora do normal, não costumam ser normais. E foi exatamente o que ele fez, né? Ele jogou o jogo inteiro, assim, óbvio que não jogou na sua melhor performance, a gente não viu o John Ares que a gente conhece contra o Botafogo, mas ele ficou em campo, né? Tentou ajudar da forma que deu no segundo tempo e ainda melhorou mais, que ele caiu ali pro meio de campo. Enfim, cara, o John Ares é um jogador, é um atleta que ele visa muito mais os princípios dele do que só dinheiro, né? A torcida do Fluminense já estava até conformada, né? Eu e você, tricolor, já estávamos conformados que o John Ares iria embora, né? Mas aí saiu a notícia agora de noite da TNT Sports, da Lina Stari, que o Fluminense vai renovar, acertou a renovação com o John Ares. Eu já estava conformado que o John Ares ia embora, tá? Assim, muito pelo que o jogador queria. O empresário do jogador tinha até gostado da ideia do presidente Fluminense, do Mário Bittencourt, de dar um salário de 1,5 milhão pro John Ares, né? Assim, os salários mais altos que o Fluminense, ou se não for o mais alto que o Fluminense já pagou para um atleta, e transformar o John Ares realmente em um dos maiores ídolos da história do clube, né? Acho que a torcida, ninguém queria que o John Ares fosse embora, ninguém queria, e todo mundo acha justo, a torcida inteira, unanimidade. Todo mundo concorda que pagar 1,5 milhão pro John Ares é válido, porque se não pagar, o Flamengo paga, o Palmeiras paga, o Cruzeiro queria pagar, né? E fora os outros clubes. O Fluminense recebeu 3 propostas, né, para 3 lugares que o John Ares não queria ir. Até iria receber um bom salário, plano de carreira legal, mas ele não queria. Ele não queria jogar na Rússia, por exemplo. Em um lugar que não disputa a Champions League, a Rússia um frio danado, né? Toda aquela briga política também que estava acontecendo, está acontecendo até hoje, né, com a Rússia. E o John Ares simplesmente não quis. O mesmo lugar que o Nino, zagueiro do Fluminense, foi, né? O planejamento do Zenit era exato. Inclusive, até ofereceram o Claudinho, né? Até o Claudinho eles ofereceram em troca do John Ares, que seria um bom negócio pro Fluminense também, caso a gente perdesse o John Ares, né? Mas não aconteceu isso. Graças a Deus, né? Nenhum time da Itália, nenhum time da Espanha, da Inglaterra mandou proposta pro John Ares, que era realmente o que ele desejava, o que ele queria. O John Ares tem 26 anos, cara, se eu não me engano. Tá? E aí essa idade não é muito atrativa pro mercado europeu. A verdade é essa. Os caras preferem contratar jogador de 17 anos, de 18 no máximo, 20. O André, por exemplo, já saiu com 22, né? Ou 23. Já saiu um pouco já quase queimando ali a largada. Mas talvez seja por isso que o John Ares não recebeu proposta desses clubes da Inglaterra, Espanha e tal, dos lugares que ele queria ir, né? Era o sonho dele jogar na Europa. Bom, com isso o John Ares fica, né? E aí tem uma estatística aqui interessante, cara. O John Ares é o único jogador do Fluminense a marcar gol no Campeonato Carioca, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial e Recopa. Inclusive, falando em Recopa, ele foi simplesmente o herói da Recopa, né? Contra a LDU, o Fluminense vence por 2-0 com 2 gols dele. Um de pênalti e outro de cabeça. O John Ares que, assim, na minha opinião, é um dos jogadores mais importantes do Fluminense hoje. Eu colocaria aí Fábio, Ganso e John Ares e Thiago Silva, né? Acho que são jogadores, hoje, pro esquema do Fluminense, são primordiais esses nomes. Óbvio que a gente tem o Germancano e tal, mas não tá numa boa... Agora que tá voltando, né?
Parece que nessa temporada, na verdade parece não, o Diomares tá, o Germancano tá muito melhor essa temporada do que ano passado, pelo menos o começo. O Cano, o condicionamento físico dele, o jeito que ele tá correndo. Enfim. Eu fico muito feliz com essa notícia, cara. Acho que a torcida do Fluminense fica muito feliz com a notícia do John Arias, que ele vai ficar no Fluminense, não vai embora. Se o Fluminense perde o John Arias, assim, eu realmente não sei como que o Fluminense ia fazer pra substituir esse jogador. Ainda mais agora, né? Assim, todos os jogadores hoje com qualidade são um contrato, né? A gente tá começando a temporada agora. Então, assim, eu teria que contratar, testar pra ver se dá certo. A gente já tem o John Arias, ele já conhece o clube, já conhece o esquema tático, já conhece os jogadores que estão no Fluminense, pelo menos a grande parte, né? Os que chegaram agora, ele tá conhecendo agora, por exemplo, o Canóbio, né? Que eu tenho certeza que vai fazer ali. Pode até ser uma dupla de ataque junto com o John Arias. Bom, a gente não sabe quanto tempo o John Arias vai ficar no Fluminense. Provavelmente o Mário Bittencourt deve dar essa informação na coletiva. Ele vai renovar até 2029, né? A gente não sabe até quando essa renovação vai acontecer. Bom, e aí no meio disso tudo, saiu a notícia, né, que o Gabriel Amaral deu agora de noite, que o Esquerdinha foi vendido pro time da Inglaterra por 600 mil euros. E o Fluminense ficou com 40% dos direitos do jogador. 600 mil euros. Tá? Assim, inclusive isso irritou muito a torcida do Fluminense, porque é um valor muito baixo. E aí, o que a torcida fala muito é que o Fluminense doa seus jogadores, né, da base. Começa a doar os jogadores. Cara, assim, é uma situação muito complicada, tá? O Fluminense, eu acho que se a torcida soubesse o tanto de dinheiro que o Fluminense já perdeu por não ter vendido um jogador na hora que veio uma proposta, é muito dinheiro que a gente tá falando. Óbvio que o Fluminense pode vender melhor. Acredito que isso só vai acontecer quando o Fluminense for SAF. Quando o Fluminense for SAF e o dinheiro não ser mais o problema principal do Fluminense, que hoje ainda né? Tem as dívidas, enfim. Quando parar de ser o problema principal do Fluminense, o dinheiro, acredito que a gente vai conseguir negociar melhor os jogadores. Mas, por exemplo, não sei se você lembra do Arthur. O Arthur, cadê o Arthur, né? O Arthur foi vendido, a gente conseguiu fazer uma venda muito ruim, né? Do Arthur, depois daquilo que aconteceu lá com o Madureira, né? Que o cara, enfim, sismo e tal, ele acabou sendo vendido por um time completamente desconhecido por um valor muito barato. E o Arthur era considerado uma das maiores revelações da história do Fluminense nas categorias de base. Assim, a diretoria negou algumas propostas no Arthur com esse pensamento. Não, a gente vai fazer a maior venda da história do clube com esse jogador. E o Arthur, todo mundo que olhava ele na base falava, não, esse moleque é surreal, pô. É um 10, capitão, jogava, destruía, chegava no profissional, não conseguia render nada. Nada. Isso acontece, é normal. E aí, se você pegar todos os jogadores do Fluminense que não vendeu pensando nisso, é muito dinheiro que o Fluminense deixou na mesa. Tá? Mas eu concordo que é muito barato, 600 mil euros. E ainda, é óbvio, né? Ficou 40% dos direitos do jogador e tudo, mas o Esquerdinha é um jogador que ele poderia estar ajudando esse elenco do Fluminense hoje. Acho que o que mais irritou a torcida foi isso. Porque o Esquerdinha é um jogador que poderia estar agora, nesse momento, ajudando o elenco do Fluminense. O Fluminense tem 2 laterais esquerdos, que é o Gabriel Fuentes e o René. Então, assim, o Esquerdinha facilmente poderia estar ali para ajudar o Fluminense e aí talvez vender o Esquerdinha por um valor melhor. Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Porque assim, a torcida é muito... É complicado, cara. Se o Esquerdinha vai pra Inglaterra e começa a destruir lá, aí vai começar... Pô, vendeu o cara muito barato, não sei o que, daqui a pouco ele volta pro Brasil pra outro time, né? Aí vem pra um Flamengo, vem pra um Botafogo da vida. E se o cara for esquecido e der tudo errado na carreira dele, não, a diretoria fez certo. No fim, a torcida vai criticar o resultado, né? Infelizmente, no futebol brasileiro é assim, cara. É dessa forma. Eu tento, o máximo possível, não fazer isso, né? Tento ser engenheiro de obra pronta. Depois que aconteceu, eu falo, tá vendo aí? Eu avisei. Por exemplo, igual o Mano Menezes. A minha posição sobre o Mano Menezes eu não queria que fosse o Fluminense que contratasse o Mano Menezes, e acho que ele não é técnico do Fluminense, ponto. Independente do que vai acontecer, espero estar errado. Espero que ele ganhe títulos, que o Fluminense seja campeão de tudo possível com ele. Acho muito difícil acontecer. E minha opinião vai ser essa, se isso acontecer ou não, né?
Então, eu não acho que o Mano Menezes seja técnico para o Fluminense. Não gosto dele, acho retranqueiro, medroso, covarde. E não é o perfil que eu quero para o Fluminense. Não é o perfil que o Fluminense, que é o time do Fluminense. O Fluminense sempre foi um time que sempre chegou em finais, sempre disputou títulos, sempre foi um time que amassou o adversário, né? A gente viu muito isso com o Fernando Diniz, por exemplo. Grande parte do tempo, né? Até o momento de começar a dar errado. Mas enfim, coloca nos comentários o que você achou da renovação do John Arias. Eu achei assim, excelente. A melhor notícia do ano até agora foi essa. Renovação do John Arias. Acho que a melhor contratação que o Fluminense fez foi essa. A renovação do John Arias. Acho que o Fluminense não teria dinheiro e nem material humano nesse momento para contratar um jogador que fosse melhor ou igual ao John Arias. Então, renovando com o John Arias, ficando com um atleta de alta qualidade que o Brasil inteiro quer, é, pra mim, a melhor contratação do ano do Fluminense. Coloca nos comentários o que você achou. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.